E temos bomba aí no caso do INSS, viu? Ó, deputados bolsonaristas já não falam mais em CPI. Que coisa, né? Ó, primeiramente, quero lembrar a todos que o nosso curso do básico ao avançado no Instagram, como dominar o Instagram, tá disponível, viu? É o primeiro link aqui na descrição. No curso você vai aprender do zero como construir sua marca no Instagram, como atrair os seguidores corretos e como transformar esses seguidores em vendas. Então, tudo isso no curso do Instagram. O valor está bem acessível e também dá para parcelar. E também tem aí aulas também de edição de vídeo, exatamente para você já sair aí preparado para usar o Instagram e para dominar aí a rede social mais usada do Brasil. Agora, falar do escândalo do INSS. Ó, deu ruim aí para Jair Messias Bolsonaro e para os seus comparsas. Nessa semana, viralizou aí muito a resposta que o Lula deu para um jornalista da Record, que fez uma pergunta bem canalha para ele. Vou te mostrar aqui já a pergunta do jornalista e a resposta do Lula. O jornalista, resumindo, perguntou por que o governo demorou tanto para investigar o escândalo do INSS e o Lula falou, olha, a gente não está fazendo pirotecnia, aí em alusão à Lava Jato. A gente podia fazer pirotecnia e depois tudo parava, a investigação parava e a gente ganhava popularidade, mas os aposentados continuariam sendo roubados. O que a gente faz é mandar investigar a sério, a fundo e ir para cima. Pois bem, enquanto Lula, lá da China, humilha jornalista canalha, no Brasil a coisa está ficando feia. Por quê? Porque descobriu-se que tinha uma central de telemarketing de algumas dessas associações fake, vamos lembrar, bolsonaristas criaram associações, a esmagadora maioria dos donos dessas associações são bolsonaristas e ligados a membros do governo Bolsonaro. Aliás, todos os que foram divulgados até agora, eu falo esmagadora maioria, porque talvez um não tenha sido divulgado e não seja, não sabemos, mas os que foram divulgados todos são bolsonaristas, tá? Eles criavam essas associações e aí eles compravam os dados dos aposentados de servidores também bolsonaristas, colocados a dedo ali. Vamos lembrar que o ministro da Previdência era o Onyx Lorenzoni, que recebeu o repasse desse pessoal. Eles roubavam os dados dos aposentados da Dataprev, que é uma estatal que tem os dados de todos os aposentados, e aí com esses dados eles colocavam no sistema do INSS que essas pessoas teriam ali autorizado dar dinheiro para as associações. Pois bem, e as pessoas, obviamente, a esmagadora maioria não tinha autorizado nada. Pois bem, eis que começou a ter um número massivo de reclamações no final de 2022. Provavelmente, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, eles falaram, agora vamos chutar o pau da barraca, vamos roubar tudo que der para roubar. E aí eles começaram a aumentar muito o esquema do fim de 2022 em diante. E aí começou a chover muita reclamação. Então o que eles fizeram? Em 2023, o careca do INSS, eu vou mostrar a foto dele aqui, ele doou para a campanha do Bolsonaro e tudo, o careca, doou R$1. Alguns falam, é irrisório, não é irrisório. Ele ter doado R$1 naquele momento é mais do que se ele tivesse doado 1.000. Por quê, Thiago? Porque estava uma campanha para que bolsonaristas que acreditavam que as urnas eram fraudadas doassem R$1 para o Bolsonaro. Porque aí, quando chegasse ali o dia da eleição, ele diria, olha, eu tenho aqui 100 milhões de doações de R$1. Como é que eu tive só 60 milhões de votos? Essa é a prova cabal, incontestável, de que a urna eletrônica foi fraudada. E esse careca do INSS doou para a campanha do Bolsonaro. Aqui é a fotinho do bandido, esse aqui. O que fez o careca do INSS bolsonarista, que tem ligações com o Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Previdência Social do Bolsonaro? Ele criou um call center em Brasília. Call center, Thiago? Por quê? Porque aí ele colocava lá no site das entidades e ele organizava ali, ele era parceiro de várias dessas associações aí que fraudavam. Essas associações colocavam o número de telefone desse call center para reclamações. Então, quando os aposentados, muitas vezes, isso foi delatado, muitas vezes, através dos filhos que viam, peraí, estão te roubando aí na aposentadoria, que geralmente a pessoa que é mais jovem tá lá no celular mais tempo, entra, vai lá, vê exatamente o que foi descontado da aposentadoria, o que não foi, e viam, peraí, tem coisa errada. Quando ligavam no call center, quero reclamar, eles já tinham um roteiro pronto de como engabelar os idosos. Vamos engabelar para quê? Para continuar os repasses. E se não desse para continuar os repasses, parava de roubar dessa pessoa, mas não devolvia o dinheiro. Então eles já tinham ali um roteiro pronto e uma das funcionárias do call center deu uma entrevista para o Metrópolis dizendo, isso era tudo gerenciado aí pelo careca do INSS, tudo
sobre como engabelar aí, como enganar as pessoas. Era o call center ali de como manter o esquema ativo. Por quê? Porque o número de reclamações disparou depois do final de 2022, foi justo quando o Bolsonaro perdeu a eleição, que foi quando eles chutaram o pau da barraca. Chegaram a vazar até, olha só, qual era o roteiro que eles tinham ali para quando algum idoso ligasse. Vou te mostrar aqui. Esse era o nome da empresa de call center que foi criada pelo careca bolsonarista do INSS, ligado aos ministros do Bolsonaro. E aqui, ó, a delatora mandou para a reportagem do Metrópolis, olha, tem um script de atendimento. Então ela falava, olha, serviço de atendimento ao consumidor, do nome da associação que ligassem, né? 3 ou 4 usavam esse serviço aí. Aí, associações. Bom dia, nome do atendente. Aí falava aqui, ó, com quem tô falando? E aí, como posso ajudar? Ouça com atenção. E aí depois falava, qual é o valor do desconto? Já sabia que a reclamação era de desconto, então a próxima já era, qual é o valor do desconto? Aí, qual é o nome da associação que está efetuando o desconto? Eram várias ali nesse call center. Me informe o CPF para que eu verifique no sistema. Aguarde um momento, por gentileza, enquanto verifico. Senhora, confirme o nome completo do associado, por gentileza. Aí, ouça com atenção. Aí, obrigado pela confirmação. Como posso ajudar referente ao desconto agora? Ou seja, não vai falar, vou cancelar, não. Como eu posso ajudar? A pessoa já deve estar irritada, que já ligou ali percebendo, pô, imagina, é pior do que ladrão de celular que te rouba na rua. Porque tá descontando aí de algumas pessoas 70, de outras pessoas 100, de outras pessoas 200, ou seja, uma porcentagem da aposentadoria todos os meses. A pessoa descobre isso, imagina, depois de 1 ano ou 2, a pessoa fica pé da vida já, me roubaram dinheiro que eu preciso e estão me roubando. Aí você vai lá e fala, olha, estão descontando aqui, eu não autorizei, bererê, barará. A pessoa, tá, confirma o nome, de novo. Você já falou o nome antes. Agora o CPF, deixa eu verificar. Aí, obviamente, espera, musiquinha, espera. E eu posso te ajudar como? Repete aí tudo de novo. E aí, davam lá o chá de cadeira aí, a canseira nos idosos, que ligavam. Aí depois, peço que aguarde na linha enquanto solicito o cancelamento junto à associação. Tá ruim aqui a imagem do celular, pronto. Peço que aguarde na linha enquanto solicito o cancelamento. Aí depois já solicitei o cancelamento, o prazo para retirada do desconto na folha de pagamento é de 30 dias úteis. 30 dias úteis, muita gente confunde, não são 30 dias corridos. Sábado, domingo e feriado não é dia útil. Então 30 dias úteis são pelo menos, se não tiver nenhum feriado, 6 semanas. Cada semana tem 5 dias úteis, se não tiver feriado. Ou seja, no mês seguinte ainda desconta da pessoa. E como é 30 dias úteis, se a pessoa ligar daqui no mês seguinte, vai falar, não, mas era 30 dias úteis. Peraí, como assim? Demora. Tudo é sistema, é tudo apertar um botão. Mas não, pra quê? Pra que fazer isso se a gente pode continuar roubando? Aí, fala, ó, para que seja solicitado o reembolso, precisa de uma chave Pix ou conta bancária e tudo mais. E aí, segundo a delatora aí, no começo, eles fizeram alguns reembolsos para algumas pessoas. E aí o reembolso era feito na hora ou feito ali no mesmo dia. Depois, estenderam o prazo para reembolso para 10 dias. Depois 15, depois 20 e depois 30. E pelo número de reclamações que ela recebia, de ligações, ela percebeu que os reembolsos já não eram mais feitos. Ou seja, simplesmente começaram a roubar, ampliaram muito o esquema. Em 2023, falaram, ó, vamos agora chutar o pau da barraca, porque agora a gente pode roubar à vontade e depois culpa o Lula. Pronto. E aí, vamos lembrar que o ministro ali, braço direito do Ciro Gomes, que é o Carlos Lupe, que é um traidor, sempre foi um traidor da esquerda, ó, desde o governo Dilma, esse cara nunca foi de esquerda, o Lupe manteve os bolsonaristas. Eu lembro que quando o Lula assumiu, a primeira coisa que eu falei aqui, aliás, quando o Lula ganhou a eleição, quando ele assumiu, foi, o Lula precisa primeiro fazer uma limpa de todo mundo que é bolsominion em todos os ministérios e órgãos públicos, e segundo, mandar fazer uma mega, instaurar uma mega investigação, uma mega, tem um nome, agora fugiu a palavra, enfim, fazer uma mega investigação em todos os ministérios e órgãos públicos para ver ali se teve dinheiro roubado, para abrir as caixas de Pandora, porque parece que o Bolsonaro colocou esquema em todos os lugares possíveis e imagináveis. O problema é que o Lula não tem maioria no Congresso e aí ele tem que articular com esses bandidos. Aí tem que colocar gente do União Brasil, do Partido Progressista, do PDT, tem parte aí de gente que é a esquerda, que a direita gosta, que é aquela esquerda derrotista, que está sempre atacando o Lula com fake news, que finge
que não temos um Congresso Nacional em que 269 parlamentares, o que corresponde a 53%, mais da metade dos parlamentares, colocaram nominho e assinatura num projeto que dava impunidade para quem tentou matar o Lula. Para você ver. E que em 315 deputados aprovaram ali numa votação, votaram a favor, de paralisar o processo penal ali do golpe de Estado e garantir impunidade a todos que tentaram matar o Lula. Parece que esquecem. E aí o Lula, negociando com esses aí, vai negociando o ministério, negociando tudo, fazendo tomar lá da cá para aprovar as leis que a população precisa e manter alguma governabilidade, que governabilidade mesmo ele não tem. Imagina você está dirigindo um carro, você vai com o volante para cá, o carro às vezes vai para lá. Não vai sempre para onde você manda, não. Às vezes você freia e o freio não falha, às vezes você acelera, o acelerador falha. Às vezes o carro freia sozinho, se você querer, às vezes acelera sozinho. É isso que o Lula tá. É o Congresso Nacional que tem o Lula. Aí, esse pessoal foi mantido, bolsonaristas. E aí, os que estavam lá dentro, porque não eram funcionários só do primeiro escalão, tinha funcionários do terceiro, quarto, quinto escalão. Aí esse pessoal continuava ali fazendo o jogo das associações e roubando as pessoas. Se não fosse a Polícia Federal investigar, eles vão ficar roubando as pessoas para sempre. Agora você imagina se o Bolsonaro desse o golpe? Provavelmente esse esquema ia se ampliar até chegar a todos os aposentados. Ia chegar num nível em que os aposentados iam reclamar e ia falar, não, ó, cala a boca, calem a boca. Não, mas eu quero meu dinheiro de volta. Não vai ter. E aí, esses caras que já roubaram bilhões, iam roubar muito mais bilhões, aí eles iam começar a pagar mais propina do que já estavam pagando a políticos bolsonaristas que estavam no governo, mais e mais e mais, e o esquema ia só ampliar. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!